Hoje nós vamos meditar em como o Espírito de Deus opera e é revelado nas Escrituras. Nós encontramos em Gênesis capítulo 1, no versículo 2, assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra, sabemos que é o nosso corpo, e que se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, significa a queda do homem. E que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, significa que o Espírito de Deus estava pronto para trabalhar sobre os homens, porque as águas significam pessoas, significam almas, como está em Apocalipse 17, versículo 17. Diz assim: As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, versículo 16. As águas são pessoas as pessoas no mundo. E o Espírito paira para ver e perceber o coração que vai recebê-lo, onde ele possa pousar. Agora, nós encontramos em Mateus, no capítulo 4, no versículo 16, a seguinte palavra: Batizado Jesus, saiu logo da água. Eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Jesus, encarnado, é a representação da humanidade caída. E ele recebeu o Espírito Santo para que a obra de Deus fosse feita por intermédio dele. Observemos que é uma repetição de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ali em Gênesis, nos 7 dias, a obra de Deus é completa. Em Cristo Jesus também a obra de Deus é completa. Agora, nós vamos encontrar em Atos capítulo 2 a seguinte palavra: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Agora o Espírito Santo vem para operar na igreja, operar nas pessoas. É uma repetição de Gênesis 2, em que o Espírito paira sobre as águas. E em Gênesis nós encontramos a obra de Deus refletida na sua criação. Quando Deus tira a terra sobre as águas, é a ressurreição de Cristo. Quando Deus cria as plantas, Deus está criando a vida, os animais, até chegar no homem feito à sua própria imagem. Então Deus descansa no 7º dia, pois a obra de Deus está completa. Em Cristo Jesus também nós somos chamados a descansar e recebemos o Espírito Santo que vem sobre nós, assim como veio sobre o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo expandido, composto por muitos membros. Então temos o Espírito em 3 situações até agora. O Espírito na criação, que é a representação espiritual de todas as Escrituras. A representação do trabalho e da obra de Deus. Jesus disse no Evangelho que meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Então, ele faz o que viu o Pai fazer. O Espírito de Deus está operando desde Pentecoste, assim como operou por meio de Jesus. Toda obra de Jesus é fazer um novo homem. Recordamos que está escrito que nós somos conformados à imagem de Cristo. Esta é a obra de Deus e a obra do Espírito Santo em cada um de nós.
antes de termos recebido Jesus e termos o Espírito de Deus, nós éramos também sem forma e vazios. E havia trevas sobre o abismo. A nossa vida está no abismo. O pecador, ele vive como num abismo. O salmista chama de charco de lodo, um lugar baixo, um lugar escorregadio, onde o homem não tem em que se firmar. Mas agora nós recebemos o Espírito Santo e vimos que, assim como o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito está sobre nós. Esteve sobre Jesus Cristo na sua obra aqui na terra, operando em todas as coisas, e está na igreja, que é a repetição e a recriação do corpo de Cristo, no Espírito Santo que faz o corpo expandido, formado por milhares e milhares e milhões de membros, no decorrer de todas as eras. Mas há algo mais maravilhoso a respeito do Espírito, ainda no final, em Apocalipse. Nós encontramos a expressão no finalzinho das Escrituras, dizendo assim no capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Observamos que as Escrituras terminam com o Espírito e a noiva, isto é, a obra completa de Deus, dizendo, venha o esposo. Aquele que tem sede, aquele que tem vontade de justiça, sede de justiça, sede de amor, sede de alegria, sede de paz, vem. Aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Receba a água, a mente de Deus, que é vida e que é Cristo. Bendito seja o Senhor. Finalmente, o Espírito e a noiva dizem, há uma unidade aqui. É o resultado da obra de Deus, que iniciou-se em Gênesis, passou por todo o Antigo Testamento, para que chegasse à plenitude dos tempos e Jesus viesse, e o Espírito do céu veio. Portanto, temos o Espírito de Deus vindo sobre as águas. E temos o Espírito de Deus vindo sobre Jesus. Temos o Espírito de Deus vindo sobre a igreja, sobre cada um de nós, para que operasse a obra espiritual. Só o Espírito Santo pode fazer a obra espiritual. E, finalmente, quando tudo está concluído, o Espírito e a noiva dizem, vem. E a água da vida é bebida, isto é, a vida de Deus, que é o resultado de todas as Escrituras, enche cada um que crê numa nova criatura. Assim, vimos que na obra completa do Espírito, nestas 4 passagens, há um processo espiritual que somente pode ser executado pelo Espírito de Deus. Que a graça e o amor de Jesus estejam com todos e nós possamos compreender, por meio de Jesus, que é a luz do mundo, as Escrituras. Amém.